É isso de aviso? Acho que sim. Eu não sei onde é que baixa o som aí. Então, como a casa está lotada, antigamente a gente gostava muito de dar as mãos para fazer o Pai Nosso. Vamos dar as mãos para rezar o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. A Mara hoje vai fazer a palestra. Boa noite a todos. Eu acho que eu cumprimentei já todos. Quem eu não cumprimentei se sinta abraçado. Muito bom ter a casa lotada. É uma maravilha para nós, né? Saber que a gente tem um lugar para a gente ir, a gente recarregar nossas energias, a gente se fortalecer, né? Começo de ano ainda, podemos dizer que é começo do ano. Tem gente que diz que agora, com a volta às aulas depois do carnaval, que o ano começa, né? Deixa só o pessoal sentar, ficar mais à vontade para podermos. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos à Casa Bezerra de Menezes. É uma honra tê-los aqui e que a gente possa hoje saborear cada palavra que dita, né? Agora tivemos a prece de abertura, depois vamos ter a explanação e depois nossos passes, né? Tem quem vai fazer a marca, tem quem vai fazer o passe especial. Então que a gente possa saborear, como dizia o seu Donário. Quem é mais antigo aqui sabe de quem está falando, né? O seu Donário era trabalhador aqui da casa. Ele ainda, né? O seu Donário ainda está entre nós, é encarnado ainda, mas ele está impossibilitado de vir à casa. Mas ele sempre dizia assim, ó: toda noite de trabalho nessa casa nós recebemos um banquete espiritual. Então a gente tem que saborear esse banquete. A gente tem que sair daqui, como a gente vai num banquete, que a gente sai satisfeito, a gente sai feliz, né? Então que a gente possa saborear cada momento aqui dentro dessa casa. E para isso a gente pede para desligar o celular ou colocar no silencioso, porque todos temos que, né? Às vezes tem alguém na frente da gente ali mexendo no celular, quem está atrás não consegue prestar atenção. Então a gente pensar que se a gente conseguiu, saiu dos nossos lares, saiu da nossa zona de conforto, que vamos falar hoje bastante nessa explanação sobre isso, zona de conforto. A gente podia estar em casa, vendo uma televisão, assistindo uma novela, um futebol, né? Tá lá com a nossa família. Nós estamos aqui se fortalecendo, então que a gente possa aproveitar cada minuto. Aqui, ó, também tem lugar aqui, Fernando. Fica à vontade. Boa noite, gente. Que a gente possa, então, vir aqui e levar para os nossos lares aquilo que a gente veio buscar. Se a gente ficar aqui prestando atenção, pensando em outra coisa, pensando, né? Ah, se eu tivesse em casa eu ia estar fazendo tal coisa, se eu tivesse, né, não tivesse vindo. Então este momento é nosso, único e exclusivamente meu. Eu vim aqui me fortalecer, eu vim aqui buscar minha cura, eu vim aqui pedir por um parente meu que não pôde vir, eu vim aqui para Deus me ajudar no emprego novo, eu vim aqui porque eu preciso parar de pagar aluguel, preciso conquistar minha... Então cada um de nós aqui hoje presente, estamos aqui por um objetivo. Então a gente tem que chegar aqui e se concentrar, pedir o mundo espiritual, o plano espiritual já está todo aqui. Desde o momento que a gente cruza aquele portão, a gente já está sendo acompanhado por um mentor espiritual que está aqui pronto para nos ajudar. Só depende única e exclusivamente de mim querer receber essa ajuda ou não.
Então, durante a explanação, durante agora a prece de abertura, a Eni trouxe um hábito que era nosso antigo aqui da casa, né? Antigo que a gente diz, nós temos mais de 10 anos aqui na Eni, 13, 14 anos. A gente, todo mundo antes da pandemia, nós tínhamos esse hábito que a Eni falou. Antes da pandemia, todo mundo durante a prece de Pai Nosso, nós levantávamos e nos dávamos as mãos. Depois veio a pandemia, a gente teve que sentar um em cada cadeira, não podia, e perdeu esse hábito. Então, a Eni sempre, quando é ela que faz a abertura, ela diz, vamos fazer como antes, e é tão bom, né? A gente se sente protegido. Tem casas espíritas que a gente senta e não pode nem respirar às vezes, né? Não pode fazer um barulho, as crianças são chamadas a atenção, é tudo plaquinha de silêncio. Vocês podem olhar que a nossa casa não tem isso. Seu Paulo, junto com nós trabalhadores, a gente preza pelo nosso, como nós sentirmos bem dentro de uma casa espírita. E é tão bom, a gente chega, a gente se abraça, a gente se cumprimenta. Às vezes, seu Paulo perde horas ali depois do passe, cada um quer dar um abraço, quer agradecer. E esse é o diferencial da nossa casa. Né? Então agora, nesse momento, a gente vamos falar um pouquinho, porque não tem aqui nenhum palestrante, nenhum de nós somos palestrantes. Nós somos falantes, nós somos explanadores. A gente pega um determinado assunto espírita e vem conversar um pouquinho, vem trazer para vocês. A gente se aprimora mais daquele assunto para tentar passar, como se fosse uma aula, um estudo. Mas nós também precisamos, nós trabalhadores, nós que viemos aqui falar um pouquinho da doutrina, precisamos estar fortalecidos, precisamos aprender, precisamos vir aos estudos. Então a Eni falou, segunda-feira vai voltar os trabalhos das segundas e terças-feiras vai voltar o nosso estudo. Essa primeira terça-feira não, né, seu Paulo? Será só para os trabalhadores da casa, uma reunião para seu Paulo ajeitar, ver como é que vai ser o andamento do ano. E a partir da próxima terça, todos são convidados a estudar. Aí não é um dia de trabalho, é um dia de estudo. Né? Então todos são convidados. E hoje eu trouxe para nós uma coisa, como estamos iniciando o ano, um novo ano, né? Uma nova etapa. Quantos estão iniciando agora nas escolas, né? Faculdade, crianças voltando aos estudos? Então, é um novo ciclo que entra. O que nós temos com isso? O que nós precisamos? O que a gente ouve muito? Todos nós falamos, com certeza todos nós falamos assim, ó. Eu preciso mudar. Este ano eu vou fazer diferente. Na próxima vez, quando acontece alguma coisa, a gente diz... Agora eu vou fazer diferente. Agora vai ser de verdade. Né? Agora eu falei dos estudos. Esse ano eu vou me dedicar para estudar a doutrina espírita. Este ano eu quero ter um carro novo. Este ano eu vou conseguir minha casa própria. Este ano eu vou passar no vestibular. Então a gente está sempre querendo mudar. A gente está sempre querendo transformar os nossos hábitos. Qual é a diferença da vontade e da mudança? Né? Quantos de nós temos vontade? Eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero começar uma academia, eu quero começar um curso, mas a gente quer, isso é a vontade e o fazer acontecer. O que a nossa doutrina espírita fala disso, né? Dos hábitos, da vontade à mudança. Então a vontade de melhorar, ela é natural, ela nasce da consciência, daquele ponto de luz que nos lembra que podemos ser melhor sim do que nós somos ontem. No entanto, entre querer mudar e realmente se transformar, existe uma distância que exige esforço, disciplina e perseverança. Quantos aqui já começaram alguma coisa e pararam no meio do caminho? Quantos aqui já deram 1, 2 passos e voltam para trás? Né? Isso em tudo, a nossa saúde, né? A nossa vida, em tudo. A gente começa com aquele objetivo, aquela vontade. Quantos nós que estamos há mais tempo aqui, ou até quem está começando agora, quantas pessoas já passaram pela nossa casa com aquela vontade de, esse ano eu vou estudar, eu quero ser um passista, eu quero trabalhar com vocês. Chega lá no meio do ano,
e daí começa aquela, né? Eu não posso, eu fiquei doente, tal coisa aconteceu, e a gente vai deixando isso, é a nossa vida, é natural. A gente vai deixando e às vezes a gente está perdendo a oportunidade de crescimento, de evoluir, né? De melhorar a nossa vida por causa dessa nossa descanso. Esse nosso hábito, que é um hábito de deixar acontecer. Que nem tem aquela música, deixando a vida me levar e eu vou indo. À luz do livro dos Espíritos, aprendemos que o Espírito ele é responsável pelo nosso progresso. Somos questionados se podemos vencer nossas más inclinações. E a resposta é clara: sim, podemos vencer as nossas inclinações por meio do esforço e da vontade firme. Mas se podemos, por que tantas vezes não conseguimos? Porque mudar hábitos não é um ato instantâneo, é um processo. Então, o que é o Livro dos Espíritos, para quem não conhece muito a doutrina espírita? Allan Kardec, ele escreveu, obras da doutrina espírita, e o Livro dos Espíritos é um dos mais importantes. É um livro que ele fez perguntas para os espíritos, e esses espíritos responderam. Então ele largou questionários, as mesmas perguntas em vários locais, em benzedeiras, em pessoas que tinham uma mediunidade, e ele foi testando. E quando ele juntou tudo isso, ele se deu conta que a maioria das perguntas eram respondidas iguais. Então os espíritos responderam lá. As perguntas são feitas por Allan Kardec, e os espíritos respondem. E aqui foi perguntado: somos questionados se podemos vencer as más inclinações. O que é as más inclinações? Aquilo tudo de errado que acontece na nossa vida, e a gente tende a ir para o mau caminho, A gente tende a ir para as más inclinações. O que acontece? Então, a gente podemos por meio do esforço e da vontade, mas mudar hábito não é um ato instantâneo. Tem pessoas que procuram religiões, tanto a espírita, católica, evangélica, umbanda, porque acham que a religião vai salvar a sua vida. E não é a religião que salva. É a fé de cada um de nós. A fé que nós colocamos em nós, que a gente quer aquilo que a gente foi buscar, que vai salvar a nossa vida. De que me adianta hoje? Nós temos aqui a maca. A maca é uma cirurgia espiritual. E daí eu soube que lá na Casa Espírita, lá na Lomba, lá em Bertocílio, fazem. Eu vou lá eu vou me curar. Lá eu soube que eles curam lá as pessoas, eu vou me curar. Daí eu vim um dia. Olha, para fazer a maca, você tem que se preparar, como se fosse fazer uma cirurgia lá no espiritual comum, no hospital nosso comum. Não, mas eu não vou contar que eu comi carne vermelha no almoço. Não vou falar que eu ontem eu tomei uma bebida de álcool, hoje meio-dia, tomei lá uma cervejinha, um vinhozinho, mas foi só uma tacinha, ninguém vai saber. O mundo espiritual sabe. Deus sabe de tudo, então não adianta a gente querer esconder dos trabalhadores, que nós trabalhadores, nós médios, nós somos só instrumento. Eles, o mundo espiritual, os médicos do espaço da Falange de Bezerra de Menezes, que faz ali a cura, que faz o trabalho de maca, que dá os passes. Nós só somos instrumento com a nossa mão, a nossa vontade de querer ajudar, a nossa fé, que nós estamos ali ajudando, somos instrumento sim da Falange de Bezerra, e só isso. Depende única e exclusivamente da pessoa que está ali querendo receber. Então o mundo espiritual sabe que aquela pessoa não se preparou. Aí a pessoa não conseguiu. Não sarou, não ficou boa, continua a minha dor de estômago, continua a minha dor de cabeça. Aquela casa lá, aquela igreja, aquele templo, aquele centro espírita não resolve a minha vida. E as pessoas querem aquela resposta naquele momento, para já. Que seja resolvido o seu problema hoje. Saindo daqui, tudo vai estar resolvido. E não é. É um processo lento. O mundo espiritual diz isso. Os espíritos respondem, Não é instantâneo, é um processo.
Então, o que é hábito? O que é hábito? É aquilo que repetimos tantas vezes que se torna automático. São comportamento, pensamento e reações que passam a acontecer quase sem a gente perceber. Sob a visão espírita, somos espíritos milenares. Então, na visão espírita, nós estamos aqui já há muitas encarnações, né? Essa não é a minha primeira encarnação e com certeza não vai ser a última. Eu ainda tenho que melhorar muito, evoluir muito, estudar muito, né? Praticar aquilo que eu estudo, que eu falo, que eu me proponho a fazer, aquilo que antes de voltar lá do mundo espiritual, eu me propus a fazer. Mas daí a gente volta para cá sem saber de nada, sem lembrar nada do que a gente prometeu. O livre-arbítrio é nosso. Aí eu chego aqui e faço tudo errado. Tudo diferente do que eu me propus a fazer. Eu vou ter que voltar de novo, em outra encarnação, e fazer diferente. Então o mundo espiritual diz que nós somos espíritos milenares. Trazemos tendências, inclinações e experiências acumuladas ao longo de muitas vivências. Alguns hábitos podem ter raízes profundas em nossa história espiritual. Então a gente pode estar trazendo hábitos, sim, que nós não lembramos, mas que tenha sido hábitos de outras vidas. Isso se reflete muito em vícios, né? O vício da bebida, da droga, um vício que a gente não se dá por conta que a gente trouxe já de outras vidas. Não somos vítimas do passado, somos arquitetos do futuro. Cada pensamento repetido fortalece uma disposição interior. Cada atitude reiterada consolida o caminho. Assim se formam os hábitos, assim também podem ser transformados. Vontade não é decisão. Existe uma diferença importante entre vontade e decisão. Vontade é o nosso desejo de mudar. A minha vontade hoje é sair daqui, vou chegar no meu lar, vou tomar o meu passe, vou me concentrar, vou pedir ao mundo espiritual para me ajudar, porque eu estou com uma vontade de mudar todas as minhas atitudes até agora. Eu acho que eu estou no caminho errado, eu estou fazendo alguma coisa que não está me ajudando, até está me atrapalhando, e eu quero mudar. Isso é uma vontade. Decisão é o compromisso de agir diferente. Então eu estou com vontade e eu decidir que agora eu vou fazer diferente. E fazer, não só ficar na vontade, a gente tem que fazer, porque é para o nosso bem. Eu recebi um diagnóstico médico que eu estou com diabetes. Eu recebi um diagnóstico médico, é o mais comum, né? Que eu estou com pressão alta, estou com hipertensão. Então eu tenho que mudar os meus hábitos, a minha alimentação, meus hábitos, para mim melhorar minha saúde, para mim continuar vivo. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero viver. Aí amanhã oferece um docinho, amanhã tem aquela carne ali suculenta, mais salgadinha. Não vai fazer diferença. Aí nós não estamos decididos a cumprir a nossa vontade. Aí não há mundo espiritual, não há casa espírita que nos ajude. Quem tem que nos ajudar, como eu falei lá no início, somos cada um de nós. E isso não é só para doença, isso é para a nossa vida, nossa conduta, nosso dia a dia. Muitas pessoas querem ser mais pacientes, mais equilibradas, menos críticas, menos impulsivas, que também tudo isso são vícios, né? Querem vencer vícios, controlar palavras duras, abandonar ressentimento. Mas o querer sozinho não sustenta a transformação. Então, aqui diz, o querer sozinho. Eu sozinha não vou conseguir. Eu não estou conseguindo. A gente não procura ajuda, às vezes, com um personal, uma academia, um terapeuta, né? Um psicólogo. Então, nós temos ajuda, grandiosa ajuda de quem? Quem é o maior médico? Quem é a maior pessoa que pode nos ajudar
E Jesus nos deixou um grande recado lá. O que nos ensinamentos dele ele diz? Orai e vigiai. Então, se eu não estou conseguindo sozinho, eu vou procurar ajuda. E com certeza, cada um de nós, eu também, a gente acha que a gente sozinho vai conseguir e a gente se dá por conta que não. Sem ele e sem a casa espírita, sem qualquer outra religião, às vezes a gente não consegue. Então a gente tem que procurar, porque a gente tem esse recurso. A gente tem o recurso de vir e procurar ajuda. Quantas pessoas entram aqui? Hoje o seu Paulo estava fazendo um fraterno, mas é todo o trabalho da casa. As pessoas chegam aqui às vezes trabalhando, as pessoas chegam aqui arrasadas e dizem, eu quero ajuda. Isso já é um recomeço. Isso já é uma vontade e uma decisão. Não adianta eu dizer, olha, seu Carlos, vai lá na casa espírita toda quinta-feira. Ah, tá, leva o meu nome, bota lá. Ô, seu Carlos, vamos lá, eu lhe dou uma carona, vamos lá. Não, hoje eu não posso. Leva, traz uma aguinha para mim lá, benzinho. Isso não vai ajudar. Enquanto ele não decidir que ele precisa de ajuda e só depende dele essa ajuda, não vai ajudar. Agora, se o seu Carlos dizer assim, ó, realmente eu não posso, eu tô acamada, leva a minha água, que com certeza eu vou beber a água e eu vou melhorar, porque eu tenho fé em Deus, em Bezerra de Menezes, toda aquela falange dele lá, é diferente. Ele está agindo diferente. Ele está com vontade e agindo que ele vai melhorar. Então, orai e vigiai. Eu vou orar e vou vigiar os meus hábitos, a minha conduta e principalmente o meu pensamento. Porque o nosso pensamento, ele manda tudo. Se eu estou aqui, escutando a explanação, escutando a prece de abertura, escutando depois a prece de encerramento do seu Paulo, mas o meu pensamento está aqui dizendo assim, não vai adiantar nada eu estar aqui hoje. Ah, eu só vim perder tempo aqui nessa casa. Isso não vai adiantar nada. Nós não estamos nem orando e nem vigiando. Que não vai, nós, depende de mim. Eu não estou fazendo nada para me ajudar. Como é que o mundo espiritual vai me ajudar? E vocês podem ter certeza que nós médiuns, quando a gente vai ali dar o passe e a gente vê que a pessoa está concentrada, ela está querendo receber, ela está ali de olhos fechados, a gente parece que vem assim, ó, uma luz irradia de nós, que nem eu disse, nós somos instrumentos, mas vem lá do mundo espiritual e aquela pessoa recebe. Agora, quando a pessoa não está acreditando que realmente ela vai sair daqui fortalecida, parece que aquela luz volta para nós. Então, gente, se a gente quer mudar as nossas atitudes, se a gente se dispôs hoje a vir aqui e receber e mudar a conduta que estávamos tendo e fazer diferente, a gente vai ali se concentrar. Vigiar é observar a si mesmo, é perceber o momento em que o velho hábito começa a surgir, orar, buscar força superior para agir de modo diferente. Mudança verdadeira exige consciência, disciplina e repetição. O que quer dizer? Eu tenho que fazer essa mudança sempre, não só hoje. Eu não tenho que ser caridoso só hoje, porque eu ouvi lá na casa espírita que eu tenho que ser caridoso. Eu não tenho que reformular as minhas preces porque eu estou fazendo errado só hoje, porque hoje eu fui lá e escutei isso. Eu tenho que tornar repetidamente isso para entrar na minha cabeça, né? O meu espírito ter essa visão, essa condição e eu poder seguir fazendo diferente. E como eu disse, isso é para tudo, né? Se a gente quer fazer uma dieta, a gente está ali, emagrece, às vezes, né? Principalmente as mulheres sabem disso. A gente emagrece ali, custa para emagrecer uns quilinhos. A gente pega um fim de semana que a gente se distrai, engorda tudo de novo. Vai tudo por água abaixo. E assim é a nossa fé. Assim é a nossa conduta. Se a gente ir por um mau caminho um pouquinho, saímos daqui fortalecidos, saímos ali na frente, né?
Estamos saindo com o carro, vem um carro, passa na nossa frente, a gente já, puxa vida, para não dizer um palavrão, né? Olha só, tá com pressa? Vai, perder o quê? A gente já tá, olha o que tu tava ali na casa escrita agora. Chegou em casa, pô, o marido não desquentou a janta, a mulher não tá com a janta pronta na mesa, já fica ali estressado, já botou tudo aquilo que recebeu fora. Então a gente tem que levar, a gente tem que fazer do nosso... Só posso ir na casa espírita uma vez por semana. Só posso ir na casa espírita de 15 dias. Os outros 15, nós vamos procurar manter a nossa fé. Fazer a nossa oração em casa, pedir para Bezerra, para Jesus, para Deus, nos abençoar todos os dias. Isso é repetição. Então, tem uma história que eu adoro contar, uma historinha que entra na nossa cabeça, é a história da ponte. Conta essa história de um homem chamado Miguel. Ele tinha o hábito da irritação. Quantos Miguel tem aqui, né? Irritação. Explodia com facilidade em casa, no trabalho, nas pequenas contrariedades do dia a dia. Depois se arrependia. Explodia, brigava com os filhos, brigava no trabalho, brigava na rua, depois se concentrava e dizia, puxa vida, por que eu fiz isso? Eu não precisava, né? Eu me exaltei demais. Prometia melhorar. Pedia desculpa, ia lá, pedia desculpa para a esposa, para o marido, para os filhos, eu vou melhorar, isso não vai mais acontecer. Orava pedindo auxílio, mas repetia sempre o mesmo comportamento. Certa noite, ele sonhou que caminhava por uma estrada. À sua frente aparecia uma ponte estreita, sobre um grande abismo. Ele precisava atravessar essa ponte. Tinha uma ponte estreita sobre um abismo, ele precisava atravessar a ponte. Sempre que atravessava com calma e equilíbrio, a ponte se tornava mais firme e mais segura. Conforme ele atravessava, seria calmo, a ponte ia ficando firme e segura. Mas quando ele se irritava ou gritava, a ponte rachava e se tornava estável. Miguel percebeu que a ponte não estava ali para puni-lo, estava ali para treiná-lo. Ao despertar, ele compreendeu que cada situação difícil da sua vida era sua ponte. O colega do trabalho era a ponte. A família impaciente era a ponte. O imprevisto no trânsito era a ponte. No começo, falhou muitas vezes, mas decidiu agir diferente. Passou a respirar antes de responder, a silenciar antes de reagir, a perguntar a si mesmo: isso que eu vou dizer constrói a minha ponte ou destrói? Com o tempo, algo começou a se modificar. As pessoas perceberam, ele próprio percebeu, sentiu. Continuava sim enfrentando o desafio, mas não reagia mais da mesma maneira. A ponte cada vez ficou mais firme. Miguel não mudou porque o mundo ficou mais fácil. Ele mudou porque fortaleceu a sua forma de atravessar esse mundo. Então, a gente sabe que a gente vai encontrar muitas pontes pelo nosso caminho. Todo dia, a gente, 24 horas por dia, nós passamos por uma ponte. Nós passamos por um desafio. Mas a maneira que nós vamos atravessar esse desafio depende de nós mesmos. Ou nós vamos nos irritar, né? Espraguejar, culpar Deus de tudo, só comigo que acontece isso, porque o fulano, o vizinho, o colega, o irmão se dá bem, só comigo que os problemas acontecem. Ou nós vamos respirar, agradecer a Deus a oportunidade que temos de passar por aquele desafio, porque ali está a minha ponte, né? A gente costuma dizer que é o filho que dá trabalho, é o colega de serviço que nos irrita, é aquele ali que é a minha, ali está a minha evolução, ali está a minha passagem de ano. Então aqui aprendemos mais uma coisa, ali está a minha ponte, ali está a ponte, o modo que eu vou atravessar ela, que eu vou evoluindo.
Então, antes de terminar, que agora já me chama aqui a atenção, eu quero ler um pedaço que Joana de Ângeles, né, que é a mentora, era a mentora espiritual de Divaldo, ela nos estimula, nos aconselha assim: quando alguém aspira por mudanças para melhorar, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Então, bem devagarinho. Quando alguém aspira por mudança para melhor, este alguém irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização daquela meta, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novo condicionamento que leva ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que existe do empenho individual. Então, meus irmãos, a gente aprendeu juntos hoje que a nossa melhora, o nosso milagre, não depende só de Deus. Depende de mim e da minha forma que eu estou chegando até Deus. A maneira como eu estou conversando com Ele, a maneira que eu estou pedindo para Ele, a maneira como eu estou me conduzindo, né? A minha oportunidade que Ele me deu de estar aqui encarnado e passar para um desafio para mim evoluir, é que vai resultar este milagre ou não. Só depende de nós. Então, muito obrigada por me escutarem. Eu estava sentindo falta dessa conversa com vocês. Foi a primeira do ano, né? Então, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por essa casa estar cheia hoje. Estou muito feliz. E que a gente possa ter muitas e muitas conversas assim. E que vocês possam levar para os seus lares alguma coisa. Se a gente lembrar amanhã, ou quando a gente chegar em casa, de dividir com os nossos um pedacinho, uma palavrinha do que foi dito aqui, a gente já está ganhando pontos para o mundo espiritual. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite a todos. Até nem vi todo mundo chegar aí, a maioria, né? Nós estava, acho que em 5, 6 aqui quando comecei a atender o pessoal que chegava aí. Mas que bom que a casa está cheia de novo. Vamos começar realmente o nosso ano a partir de março, que agora nós trabalhamos só na quinta-feira, esses dias que sobrou para nós de janeiro e fevereiro, mas a partir de março, que é segunda-feira, nós vamos começar de novo nas segundas, nas terças, eu sei que foi dado o aviso aqui, eu vou repetir de novo, e nas quinta-feiras. Então nós temos 3 trabalhos aqui na casa. Então estão todos convidados a virem aqui, participarem conosco, porque conforme vocês viram, ouviram na palestra da Mara, é muito importante as nossas questões espirituais. É muito importante para todos nós que estamos aqui achar um meio de nós irmos à casa espírita também para estudar. A gente não está dando bola agora. A gente, vou lá na casa espírita tomar um passo, ou isso, ou aquilo, tá, tudo bem. Mas é necessário um esforço da nossa parte em virmos a estudar a doutrina espírita e prestarmos atenção naquilo que nós estamos desconhecendo, naquilo que está sendo esclarecido a nós. Porque quando nós terminarmos o ano, vocês vão perceber o quanto vocês cresceram em conhecimento, em vida espiritual, em alegria e felicidade. E isso não tem dinheiro do mundo que paga. Quando a gente perceber o quanto foi maravilhoso o nosso esforço, a gente vai olhar para o ano e vai dizer assim: eu me esqueci aquele dia que eu passei frio, me esqueci o dia que eu me molhei, me esqueci tal dia ali. Só vai se lembrar das coisas boas que nos aconteceram no ano. Então, isso aí é para nós virmos à casa espírita
estudar para nós aproveitar melhor essas palestras iguais a essa que a Mara fez agora. Para nós, eu vi vocês, a maioria aqui desse lado aqui assim, dá uma risada que a Mara falava. Quer dizer, o que a pessoa quer dizer quando dá risada? Que a pessoa está embutida no assunto que está sendo falado. Então eu via como vocês se expressavam, vocês prestavam atenção. Que beleza isso aí, isso é belo mesmo para nós. Então vamos orar. Apaga a luz lá para nós. Vamos conversar com Deus neste último trabalho do mês de fevereiro de 2006, que nós já estamos agradecendo a Deus pelo período de férias que nós tivemos, ou que algumas pessoas ainda têm para tirar, mas de qualquer sorte, nós estamos aqui nesta noite de paz, de luz, de bênçãos, de saúde espiritual para o nosso corpo, para o nosso espírito, e nós agradecemos a Deus por nós termos podido vir na casa espírita hoje, pelo nosso esforço a mais que nós fizemos para estar aqui nesse local, para esse reencontro com Deus, esse sentir Deus novamente abrindo as portas da nossa vida, nos ajudando, verificando qual é nossas condições de saúde física, mental e espiritual. Então nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele está nos dando nessa noite, pela paz, pelo amor, pela bondade, pela luz, pela caridade, como está vindo tudo do alto para nós, pela presença do Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual desta casa, que com todos os seus espíritos luminares, eles já estão fazendo a caridade para nós. Tem muita gente, tem muitos espíritos, tem muitos luzeiros, tem muitos familiares nossos que estão aqui conosco, caminhando entre nós, vendo a nossa presença física, dando risada, feliz porque nós estamos aqui. Nós não andamos mais tristes, nós não andamos mais sem esperança, sem paz, sem virtude, sem condição de recebermos as coisas espirituais que estão aí ao nosso alcance. Jesus, nosso Divino Mestre, nosso Pai amado, aceita a nossa prece, vivifica-nos com sua intensidade de amor, olha para nós da maneira mais sublime, para nós sermos eficientes naquilo que estamos fazendo. Nesse momento, o Senhor cuide dos médicos que estão lá na frente, com as mãos abertas sobre as águas, transmitindo o bálsamo curador e protetor para as pessoas que estão em casa, que vão fazer uso das suas águas, que tem esperança, tem fé, tem caridade, tem amor no seu coração por esta casa. Que abençoe as águas que estão lá, abençoe através dos médiuns, e a todos nós que estamos aqui no salão, nos dê uma noite reparadora de sono, nos ajude realmente a sermos pessoas melhores, e que Deus esteja junto conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.